Olá! Você já percebeu que o Sol parece percorrer caminhos diferentes no céu durante o ano? Às vezes, o Sol passa bem acima de nossas cabeças, enquanto em outras épocas ele descreve um arco baixo no céu. Você já parou para se perguntar por que isso acontece? O Sol nasce exatamente no ponto cardial leste e se põe exatamente a oeste em apenas 2 dias do ano. Esses dias são chamados de equinócios e significam noites iguais, em referência ao fato de que tanto o dia quanto a noite têm a mesma duração. No hemisfério sul, o equinócio de março define a entrada do outono e o equinócio de setembro define a entrada da primavera. Nos equinócios, o Sol, em sua órbita aparente, cruza o plano do equador celeste. Aqui na Universidade de São Paulo, em São Carlos, temos este grande dispositivo ao ar livre, chamado de semiesfera armilar, que é similar às esferas armilares utilizadas pelos navegadores desde a antiguidade. Na semiesfera armilar, temos indicadas posições especiais na esfera celeste. Por exemplo, esta barra preta simboliza o meridiano local, que é a linha que atravessa a esfera celeste desde o ponto cardial norte até o ponto cardial sul. Estas barras coloridas acima simbolizam trajetos que o Sol faz na esfera celeste em épocas especiais do ano. Esta barra azul é o caminho que o Sol faz no solstício de inverno. Aqui em São Carlos, cuja latitude é 22 graus sul, no solstício de inverno o Sol atravessa o meridiano local com uma inclinação bastante elevada. Já a barra amarela simboliza o caminho que o Sol faz nos equinócios de outono e primavera. Nessas duas datas é quando o Sol realmente vai nascer no ponto cardial leste e se pôr no ponto cardial oeste. A barra vermelha é o caminho que o Sol faz no solstício de verão. E aqui para nós são carlenses é quando o Sol cruza a esfera celeste praticamente a pino, passando pelo zênite. Anne, como podemos explicar esses movimentos do Sol na esfera celeste usando a maquete? Dá para explicar assim, Gustavo. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui a maquete. Agora, perceba que nessa situação, nós do hemisfério sul estamos no verão. Aqui é inverno. Então, eu vou pôr um barbante para indicar qual é a metade da Terra que está recebendo luz nesse momento e qual a metade que está no escuro. Quer dizer, essa metade daqui do meu barbante é dia e essa metade aqui é noite. Agora eu vou pôr um observador aqui. Então eu pus esse observador dentro do círculo polar ártico. Observe que tá dia para essa metade da Terra. E esse observador tá no escuro, porque a luz do Sol para de bater aqui onde está o barbante. Então, mesmo de dia para ele, não tem luz solar. E aí, conforme a Terra se move, ele vai para o outro lado e volta para cá, mas em nenhuma hora do dia esse sujeito está recebendo luz solar. Para ele é noite, o dia todo. Agora eu vou pôr o observador aqui, dentro do Círculo Polar Antártico, ou seja, perto do Polo Sul. Então, bom, aqui é meio-dia para ele. Ele está virado para o Sol, ele está vendo o Sol. Mas quando for meia-noite para ele, ele vai estar aqui do outro lado. Eu vou reposicionar o meu barbante para mostrar aonde pega Sol no globo. E você percebe que ele está para frente do barbante, ou seja, ainda pega Sol aqui onde ele está, mesmo à meia-noite. Então, ele vê o Sol de dia e de noite, o dia inteiro. E o Sol passa para ele assim, perto do horizonte, e volta. Não sobe, vai na direção horizontal. Interessante, né? Bom, agora eu vou pôr um sujeito aqui.
um pouquinho para cima do Círculo Polar Antártico, em direção ao Equador. Então, o que você imagina que ele vai experienciar? Não é a situação do polo. Ele vai ter um pouquinho de escuro, algumas horas, e um pocão de sol, muitas horas. Se eu ponho um sujeito aqui, veja, um pouco para frente do Círculo Polar Ártico, vai acontecer o oposto. Ele vai ter um pouquinho de sol por dia, enquanto o sol passa daqui até aqui, e um pocão de escuro em todo o resto. E assim, conforme eu coloco um sujeito mais perto do Equador, ou nessa direção também, né, no hemisfério sul, do sul para o norte, esses sujeitos vão experienciando uma situação em que cada vez mais o sol vai estar subindo no céu. Então você se lembra que a gente falou que para esse sujeito aqui perto do Polo Sul, o sol nessa época do ano, solstício de verão, não se põe, ele circula o horizonte. Agora, se esse sujeito viaja um pouquinho mais para o norte, digamos sul da Argentina, aí o sol já se põe por algumas horas. E durante a parte ensolarada do dia, o sol sobe um pouco no horizonte, não muito. E conforme ele vai viajando para o norte, aí o sol vai subindo mais, até ele chegar na situação de Trópico de Capricórnio, em que o sol atinge o zênite. E isso, é claro, no solstício de verão. Para esse sujeito que está no hemisfério norte, também o sol não sobe até o zênite. Ele também sobe só um pouquinho em relação ao horizonte e já desce, quer dizer, ele tem sol por algumas horas e ainda um sol um pouco oblíquo, lateral. Bom, mas qual a explicação para o movimento anual do Sol? Aqui eu acabei de analisar as posições do Sol ao longo do dia para vários observadores no mesmo dia, que é o solstício de verão. Mas se eu analisar para um observador ao longo dos vários dias do ano, o Sol para esse observador está se movimentando. Lógico, porque você imagina, essa situação ela vai se inverter daqui a 6 meses, quando for solstício de verão para o hemisfério norte. Caiu, não faz mal. Então, esse sujeito que está aqui no hemisfério sul, agora, né, mantendo a mesma inclinação, esse sujeito do hemisfério sul, ele agora vai receber pouca luz do sol e vai receber sol só por algumas horas do dia, se ele está mais aqui para baixo no sul. Enquanto esse sujeito do hemisfério norte vai receber mais horas de sol. O sol para ele também fica mais alto no céu. E nessa situação intermediária, que é o equinócio, o sol vai nascer e vai se pôr por 12 horas para todos os observadores da Terra. Então, por isso que isso se chama equinócio, que é a duração do dia de 12 horas para todos. Você sabia que o movimento do Sol pode ajudar a determinar os pontos cardeais? Para isso, basta utilizar o gnomon. O gnomon é um instrumento astronômico mais antigo que conhecemos. Até as civilizações mais primitivas já o utilizavam para acompanhar o movimento da sombra e assim determinar a passagem do tempo. Este é um exemplo bem simples de gnomon, que você pode tentar reproduzir na sua casa ou escola. Aqui estamos vendo a posição que a sombra faz, agora próximo ao meio-dia. A linha amarela indica a projeção da sombra no início da manhã. E, com o passar do dia, à tarde, a sombra vai caminhar para a minha frente e a sombra vai vir para cá. Observando esse movimento que a sombra faz durante o dia, podemos, por exemplo, construir um relógio solar e também determinar os pontos cardeais. Como podemos usar o gnomon para encontrar os pontos cardeais? Existem duas maneiras. A primeira é marcar a posição da sombra durante a manhã, como eu fiz anteriormente, e depois à tarde esperar para que a sombra atinja o mesmo comprimento. Com base nessas duas linhas, traçar a bissetriz, que é a reta que vai dividir a figura ao meio. Essa bissetriz está exatamente na direção norte-sul, e nesse caso a sombra está apontando para o sul. Então aqui está o sul, e ali está o norte, o leste e o oeste. A outra maneira é aguardar o instante da passagem meridiana do Sol, que é próximo ao meio-dia, mas o instante exato varia com o ano. E a sombra, durante a passagem meridiana, vai indicar também a linha norte-sul.
você pode fazer um gnomo. Ou, melhor ainda, pedir para os seus alunos fazerem. Aprende-se muito pondo a mão na massa. Como disse Saramago, em cada um dos nossos dedos, em algum lugar entre a falange, a falanginha e a falangeta, há um pequeno cérebro. Compartilhe suas experiências com seus colegas no fórum. Até mais!